Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, esse é o Multiverso e bora lá para mais um vídeo. E no dia de hoje estou aqui a caráter para falar aqui sobre a melhor ordem cronológica para assistir Star Wars. E por que isso? Porque a gente está nessa minissérie de Star Wars que é para falar do dia de Star Wars, que é hoje no dia 4. Então, sem mais enrolação aí, né, para comemorar essa data aí bem especial de uma das maiores sagas da história do cinema e da saga de todos os tempos, que tem jogos e tem tantas coisas, hoje a gente vai estar falando aí então dessa melhor forma de assistir. Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E tem muitas formas aí de assistir Star Wars, né? A mais conhecida aí, que é a por ordem cronológica, que é 1, 2, o 3. Aí vem o filme Han Solo, que é mais ou menos, bem mais ou menos aí o pior da saga, na minha opinião aí, né? O pior da saga. Aí vem Rogue One, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Então tem essa cronologia aí, que é por ordem de sequência mesmo dos fatos. E também tem por ordem de lançamento, né? Que vem o 4, o 5 e o 6. Aí depois eles lançaram a primeira trilogia por ordem cronológica, que é o 1, 2 e o 3. Aí eles fizeram novamente uma nova série se passando no futuro, que daí vem o 7, vem Rogue One, 8, o Han Solo e o 9, né? Então vem nessa ordem aí de lançamento. E na minha opinião, a melhor ordem que vou falar aqui no vídeo, que a gente vai estar falando nesse vídeo, que é uma ordem em que você pega todos os fatos e você tem todos os plot twists, você tem todas as surpresas no momento certo, para você conseguir entender toda a história, tudo envolvendo, como se fosse um mega corte do diretor, né? E que também serve para apresentar a série, a saga aí, para quem ainda não assistiu, né? Você aí que não assistiu, você pode seguir essa ordem, que você vai ter todos os plot twists na hora certa, você vai ter todas as viradas, tudo na hora certa. Então serve muito para isso. E para você que está voltando para a série, né? Falando assim que você deixou um pouco a série de lado, assistiu outras coisas e você está querendo voltar para assistir, não sabe a ordem, a melhor ordem aí para assistir. Essa ordem também vai servir para você. E pode-se começar aí então, né, com o primeiro filme da lista, com o episódio 4, Uma Nova Esperança. Esse que é o primeiro filme lançado, que foi lançado lá em 1977. E é considerado por muitos o melhor da franquia, né, que deu início a tudo isso. E antes ele não era episódio 4, ele era só chamado Star Wars Uma Nova Esperança. E se você ainda não assistiu o nosso vídeo que a gente já lançou na sexta-feira, falando de quais são os melhores filmes da saga, que tem muito filme, vai lá conferir. A gente vai estar deixando aí no card para você assistir os melhores filmes de Star Wars na série depois dessa saga aí bem interessante. E esse filme ele vai entregar para você uma aventura incrível, muita ação e umas pitadas de humor, tudo no momento certo, na hora certa. E como ele foi o primeiro lançado, nada mais, nada menos do que começarmos aí então por ele, né? E vamos seguir então. E o próximo filme é Rogue One, né? Você tem que assistir Rogue One. Por que o Rogue One? É uma história um pouco separada, né, ali da principal, né, da série principal, que é o spin-off, que conta a missão que eles resgatam ali os planos da Estrela da Morte, né, para estar destruindo elas. Mas para você entender o que são os planos da Estrela da Morte, você primeiro tem que ter assistido o 4, entende? Então, para você assistir Rogue One, você tem que ter primeiro assistido Uma Nova Esperança, que é a explicação de tudo isso, de toda essa missão, o porquê dessa missão. There is a 97.6% chance of failure. E na sequência de Rogue One,
você deve assistir o filme de 1980, Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca, que na minha opinião é o melhor da saga. Tem vários plot twists, um dos spoilers mais incríveis de todos, que se você não assistiu ali, por exemplo, nessa sequência, provavelmente você já vai saber o que se trata. Então você deve assistir esse filme em terceiro lugar, beleza? Então, terceiro lugar, O Império Contra-Ataca, que tem ali um plot twist magnânimo ali, uma das frases mais icônicas dos filmes, que a gente vai estar deixando aí no card, que a gente já fez também as melhores frases do cinema. Então vai lá conferir também. E é importante você assistir esse filme para testemunhar todo o âmbito desse filme, né? Todo o âmbito da saga, que ali é o ponto inicial que se dá a tudo, né? O que aconteceu, o porquê que aconteceu, é aqui que é o maior plot twist, é o meio da série, né? Basicamente da saga cronológica ali, mas que dá um dos plot twists mais interessantes. Se você assistir os outros, você não vai pegar esse exato momento ali de surpresa. Então é muito importante você assistir em terceiro lugar. Obi-Wan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai. Ele me disse o suficiente. Que foi você que matou ele. Não. E para o quarto lugar, e o quarto filme que você deve assistir, que é o pior da saga para muitas pessoas, que é o episódio 1, Uma Ameaça Fantasma, que vai contar aí uma história um pouco mais, assim, que abrange muitas coisas, mas não é tão fechada. E esse filme, que foi lançado ali em 1999, tem uma importância no que se diz tecnologia e batalha, né? Mostrando o auge ali da ascensão dos Jedi, né? Mostrando várias batalhas icônicas e uma das maiores batalhas da saga. Se vocês quiserem, dá pra gente fazer aí todas as batalhas ou as principais batalhas dessa série incrível de Star Wars. Mas voltando aqui, esse filme ele é importante por isso. Se você vai assistir todos os filmes, você deve passar por Uma Ameaça Fantasma, que vai mostrar o início de tudo, o porquê de tudo isso. Então, é muito importante vocês assistirem depois de O Império Contra-Ataca. Por quê? Porque ali é o ponto que você vai entender a história que se passou em O Império Contra-Ataca. Então é bem interessante mesmo. E também vai mostrar muitos detalhes do que vem por aí na nova trilogia, né, de 99, nos anos 2000 ali, que é conhecida como a segunda trilogia. E na sequência aí você já pode ir pro episódio 2 e 3, o 2 que é o Ataque dos Clones. Você vai estar ali entendendo mais ali do Anakin, o porquê dele tá tentando ali ir pro lado escuro da força, né, o lado negro. Você também tem batalhas importantes ali, né, mostrando a tecnologia e as batalhas tipo no auge mesmo dos Jedi ali, né? E você também tem ali uma parte importante da história, né, que é a parte em que o Anakin começa a se corromper, né? Ele começa a ter dúvidas sobre a força, o uso da força, ter dúvidas sobre os Jedi, sobre o lado escuro. Então tem essa nuance aí que é importante, essa ligação para o episódio 3. Que é A Vingança dos Sith, que é o melhor da saga, né? Dessa incrível trilogia aí, sem dúvidas é o melhor da trilogia. E vai mostrar aí então o Anakin devastando tudo, e ele foi o motivo da queda dos Jedi e o erguimento do Sith. Então tem essa perspectiva aí, em que tem uma das batalhas mais incríveis também, que tem ali o Palpatine com o Mace Windu, né, que é uma das batalhas aí mais icônicas também, e do mestre contra o seu aprendiz, né? Infelizmente acontece em que Anakin começa a enfrentar Obi-Wan e questionar a Ordem Jedi, né? E ele já tinha feito uma lambança, e é um dos melhores filmes de Star Wars também, que a gente já falou aí, que a gente já fez um vídeo dos melhores filmes de Star Wars, então vai lá conferir. Farei o que for necessário.
Então na sequência aí você já pode assistir Han Solo. É um filme que não precisa, mas se você quiser assistir todos para ter as suas próprias conclusões sobre quais são os ruins de verdade e quais são os bons de verdade, você deve assistir Han Solo, né? Não é um filme, na minha opinião, bom, né? Para mim é o pior da série, mas é um filme que você deve assistir se você quer maratonar todos, né? Então Han Solo vai contar a história aí do caçador de recompensas Han Solo, que teve ali várias histórias contadas durante a saga, e aqui vai explicar algumas delas, né? Como ele se livrou ali do cassino, né? Como ele escapou do cassino, como ele fez a viagem dos 12 parsecs, né? Que tem ali na história, que ele sempre se vangloria disso, né? Ah, eu fiz a viagem tal em 12 parsecs, então vai mostrar aqui como ele fez. Mostra, entre aspas, né? A primeira aparição da Millennium Falcon cronologicamente, então mostra ela toda novinha, mostra personagens importantes ali do círculo do Han Solo, né? Mostra o seu amigo, mostra o Chewbacca, como ele encontra o Chewbacca, então tem todas essas nuances. Então é um filme bacana, mas não é um filme muito bom, então tem altos e baixos na trama, tem a participação aí da, né, Mãe dos Dragões aí, digamos, então é um filme bem interessante, mas fica só nisso mesmo. I got a really good feeling about this. Since when do you know how to fly? 190 years old? You look great. Push it. E depois você vai aí pro episódio 6, O Retorno de Jedi, que é o fechamento da primeira trilogia, né? A trilogia clássica lá dos anos 70, 80. E que foi lançada em 1983, então é o fechamento mesmo da saga ali, principal Skywalker, que conta aí a história do Anakin Skywalker voltando, né? Mais forte e poderoso como um Cavaleiro Jedi, não Mestre Jedi, Cavaleiro Jedi, para enfrentar ali então o Darth Vader, né? Que se você assistiu lá o Império Contra-Ataca, você já sabe mais ou menos o que é. As the Emperor has foreseen. Bye. Então vamos para a última, né, trilogia que foi ali lançada, começou, né, essa nova trilogia em 2015, 10 anos mais ou menos depois do término de Star Wars, e vai ali por episódio 7, né, O Despertar da Força, e é um dos melhores filmes também, que a gente já falou no outro vídeo, que traz ali um aspecto muito interessante de que a força pode ser sentida em qualquer pessoa, né? Ela pode ser desperta em qualquer pessoa. Então tem esse aspecto muito interessante, mostrando ali que a força ainda está viva, né? Ela ainda existe e está em busca do equilíbrio. E mostra que Luke Skywalker está desaparecido e então nos apresenta novos personagens, né? Que é a Rey, o Finn. Então tem esse aspecto que lembra muito a primeira trilogia, né? Que tem ali o Caçador de Recompensa, aí tem a Rey, que seria a Jedi, né? Entre aspas. Então mostra o Finn, que seria ali entre a Princesa Leia, né? Mais ou menos isso. Então lembra muitos aspectos da primeira trilogia, né? O roteiro ali, eles pegaram, deram uma adaptadinha ali e lançaram esse novo filme. Então por isso que ele é bom, né? Eles pegaram a parte boa da série aí. O lado sombrio. Os Jedi. São reais. E no episódio 8, né, que é um episódio aí, na minha opinião, interessante, mas que contradiz algumas coisas, mas mostra uma das cenas mais incríveis aí, né? E também mostra o treinamento de Rey com o Luke Skywalker, né? Ela tentando ali controlar a força, a parte de batalha, né? Com o sabre de luz. Então é tudo aquilo que o fã mesmo queria, né? Como lá na primeira trilogia, né? De 1977, de 80 e 83, Luke estava treinando ali com o Mestre Yoda. Aqui, né? Ele está treinando a Rey e vai nos apresentar ali o que aconteceu. Então tem vários flashbacks da história antes, né? Desses acontecimentos.
entre o 6 e o 7 ali, e que deu início, né, basicamente, ao novo vilão, o Kylo Ren aí, que é filho e, né, de uma certa pessoa aí bem interessante na série, que todo mundo se perguntava o que tinha acontecido com eles. Então é bem legal vocês assistirem aí o episódio 8. This is not going to go the way you think. E na sequência você já pode ir pro episódio 9, a Ascensão Skywalker, que pra mim ali foi uma decepção, não nas batalhas, porque as cenas e as batalhas são incríveis, mas na questão de história eles forçaram muitas coisas, e principalmente, né, o Rey com a Kylo não tinham uma química de casal, né, mas eles forçaram isso, eu acho que eles erraram muito nessa pegada, mas o filme é muito interessante, né, principalmente, como eu disse, no visual, né. Tem um dos maiores visuais assim, de ambiente, né? De todos ali, né, em uma luta, onde eles estão lutando em um planeta ali que tem água pra caramba e a água é violenta e bate a água, sabe, de luz. Nossa, é muito louca a cena. E também, né, como eu disse, mostra uma parada meio que, né, ficou meio ruim aí, de que a força somente segue uma linha. Então eu achei meio escroto isso. Podia ser lá da primeira linha, né, que eu falei pra vocês do episódio 7, em que a força despertaria em qualquer um. Eu acho que ficaria mais interessante, mas com essa troca de diretor, um queria fazer pirracinha pro outro, então virou essa bagunça pros fãs. E bom pessoal, então essa é a melhor forma de assistir aí a saga Star Wars, né, que você vai um por um mostrando ali vários aspectos da história, os plot twists na hora certa. Você tem que voltar a alguns filmes, né, na história cronológica para tentar entender o que vai acontecer depois. Então é como se fosse um montado, como eu disse lá no começo, né, um catado de tudo, e uma versão do diretor, né, uma versão estendidona ali com cortes exatos, mas são cortes aí de 2 horas, então você pode maratonar dessa forma. Você pode fazer durante a semana, né? São muitos filmes, então assiste um, assiste o outro no outro dia, aí chega no final de semana, assiste uns 2, 3 no final de semana, né? À noite ali, pega de tarde pra noite, faz uma maratona bacana. E caso vocês queiram assistir tudo que existe de Star Wars, também tem as séries animadas, né? E também a série que saiu aí, o Mandaloriano. Então se você for assistir toda a cronologia de tudo que tem de Star Wars, você vai ter que incluir o Clone Wars, que é uma série animada que você vai ter que incluir ali entre o 2 e o 3, né, o segundo filme e o terceiro filme cronologicamente. Star Wars Rebels, que é também uma série animada que você vai ter que pôr ali entre o 3 e o 4. E o Mandaloriano, que se passa entre o 6 e o 7, né? Lembrando que a Disney já anunciou aí várias outras séries que vai se passar mais ou menos no tempo ali de 6 e 7, né? 5, 6 e 7, é mais ou menos entre essa época aí de Star Wars que vai se passar as outras séries, né? Que é mais ou menos onde o Mandaloriano está. On the Jedi. Bounty hunting is a complicated profession. E lembrando também que tem várias HQs, tem livros de Star Wars, tem muitas outras coisas do lore principal, né? Também tem os jogos que tem ali um lore que complementa a história, que são canônicos, né? E também vai lembrar que eles já confirmaram que vai ter filmes novos, né? A Disney não vai abandonar essa série, como vai ter 10 séries, também vai ter filmes novos. Tem um filme que já foi confirmado, vai sair ali em volta de 2024, mas a gente não sabe mais nada sobre o filme. E bom pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí sobre a melhor forma de assistir Star Wars, né, com todos os plots na hora certa, vai e volta de história ali, uns cortes malucos. A gente vai estar deixando aí no card para vocês assistirem aí o nosso vídeo que a gente falou sobre os melhores filmes de Star Wars. E deixa aquele like gostosão, compartilha com aquele seu amigo que você vai maratonar Star Wars. A gente pode fazer de outras sagas também, né? Harry Potter, Star Trek, pode fazer aí também do que vocês acharem que a gente deve fazer. Deixa aí nos comentários, beleza? E eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!